Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir para os nossos amados obreiros entregarem aí o nosso estudo de hoje, em nome de Jesus. Nós estamos no estudo de Apocalipse, irmãos, e cada capítulo de Apocalipse, eu estou entregando aqui para os irmãos de uma forma bem resumida, que se a gente fosse estudar cada capítulo, nós ficaremos em cada capítulo de Apocalipse estudando praticamente durante um mês. Seria necessários aí uns 4 domingos para a gente poder. Então o pastor está resumindo aqui o livro de Apocalipse, cada capítulo, para que a gente possa aqui entender. E essa mensagem de hoje, de Apocalipse, capítulo 4, ele vai falar sobre a característica do trono de Deus. E eu peço que você use a Bíblia também. Quem está com a Bíblia, seja no celular, você que trouxe a sua Bíblia, nós vamos estudar Apocalipse capítulo 4, em nome de Jesus. Então você que está com a Bíblia, amém, pegue a sua Bíblia aí também. Nós vamos utilizar aqui os dois, a Bíblia e também o estudo de hoje. O que mais nos chama a atenção, irmãos, na maneira como Jesus, ele trata a gente, a maneira como Jesus se relaciona com a gente. João, a gente sabe que ele recebe essas revelações em uma ilha, um lugar de prova, um lugar de luta. E como que Deus, ele se revela a cada um de nós, né? Como que Deus, ele se manifesta para nós. Hoje nós vamos aprender sobre a visão do trono de Deus. E essa visão, as características dela, quem dá é o próprio João, que foi levado por Deus, convidado, chamado por Deus para subir. Então é tão maravilhoso quando a gente vê, irmãos, realmente um homem de Deus, um servo de Deus sendo arrebatado em espírito para receber as revelações do trono de Deus. Apocalipse 4, o versículo 1, para quem está com a Bíblia, ele diz assim, Apocalipse 4, versículo 1, ele diz: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, olha o que ele disse, sobe aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então, a palavra de Deus, ela fala, irmãos, que o próprio Deus, ele chama esse homem chamado João para conhecer aquilo que iria acontecer no futuro. Nós entendemos, irmãos, que o dia do amanhã pertence a quem? A Deus. O livro de Apocalipse é um livro do futuro, quer dizer, é um livro de coisas que irão acontecer. Algumas coisas já aconteceram, mas muitas coisas no livro de Apocalipse, quando nós pegamos lá da introdução, aquela primeira lição que nós entregamos aqui, fala sobre, ou seja, isso, o livro de Apocalipse são coisas que já aconteceram e coisas que ainda irão acontecer.
E quem é que pode revelar para o homem, para nós, aquilo que está encoberto? Somente Deus. Então ninguém pode, irmão, chegar e dizer para mim, para você, olha, no dia tal vai acontecer tal coisa. Tanto é que Apocalipse não tem data. Você não vai ver, olha, no dia tal, Jesus, no dia tal vai acontecer um terremoto. No dia tal vai acontecer tal coisa. Não está escrito isso. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, olha o que a Bíblia fala, irmãos, que esse homem chamado João, ele é convidado, ele é chamado por Deus. Sobe aqui. Então Deus está falando com ele de uma forma diferente. Até então ele ainda não tinha subido. Até então, ou seja, João estava ali, naquela ilha, como descreve lá em Apocalipse, se você quiser olhar aí, Apocalipse 1:10, ou eu posso ler aqui também, mas Apocalipse 1, versículo 10, ele diz assim, ó, Apocalipse 1, versículo 10, ele fala: achei em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim, grande voz como de trombeta. Olha a diferença, irmãos, a diferença, ele está dizendo, achei em espírito, no dia do Senhor, e ouvi, ele apenas ouviu, por detrás de mim uma voz como de trombeta. Isso aqui me leva também lá no livro de Jó, claro que se eu for mexer tudo aqui, mas lá no livro de Jó, quando Jó diz assim, eu te conhecia de ouvir o que? Falar. Aí o Jó ele diz, agora os meus olhos te veem. Então existe duas formas, irmãos, de Deus falar com a gente. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ter uma experiência mais profunda com quem? Com Deus. Uma coisa é nós termos experiências com Deus, eu até falava sobre isso numa live que eu fiz no Instagram e também no YouTube, sobre a experiência, a fé experimentada, a fé provada. Então, quando nós lemos Apocalipse 4, versículo 1, Deus ele não está mais agora ouvindo uma voz, agora ele está sendo convidado para estar com ele. Olha que diferença, irmãos. Eu não sei se você consegue entender, ou seja, o mover de Deus, a ação de Deus na vida desse homem chamado João. Porque agora não muda apenas de lugar, e nem até mesmo a posição. Agora ele não está mais, ou seja, ouvindo a voz de Deus, como lá em Apocalipse 1, versículo 10, mas só que agora ele está sendo levado até o céu, e lá Deus vai revelar para ele aquilo que vai acontecer. Olha que coisa profunda, irmãos. Isso aqui não é o homem que está falando, não é historinha, não é filosofia, quer dizer, isso aqui que nós estamos olhando, estudando, é que o próprio Deus está convidando ele e está dizendo, olha meu filho, eu vou te entregar aqui as revelações e você vai escrever essas revelações. Então ele sobe, irmãos, para estar diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Então nenhum homem, irmãos, nem um homem, ele pode receber uma revelação do futuro se ele não for arrebatado por Deus, se ele não for convidado pelo próprio Deus. A gente vê um monte de gente aí, mau caráter, falso profeta, dizendo Deus me revelou, Deus me mostrou, Deus falou que tal dia, tal hora, tal mês, tal ano vai acontecer alguma coisa. E a gente às vezes ainda acredita. Então, quando nós lemos a Bíblia, irmãos, nós estamos vendo que o João, ele foi convidado pelo próprio Deus, e Deus revela aquilo que está encoberto, em oculto. Ninguém sabe ainda, ou seja, o que iria acontecer. E Deus revela somente para ele. Versículo 2, Apocalipse 4,
versículo 2, que eu falei, nós estamos aqui resumindo, mas nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Versículo 2, ele diz: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado do céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto a pedra de jaspe de sardônia, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Então, quando a gente traz, irmãos, a nossa memória, quando nós lemos lá o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4, que a Bíblia diz que nós não devemos ter uma noção ou trazer à nossa memória uma imagem do nosso Deus. Quando a gente olha, por exemplo, aquela imagem de Jesus Cristo, olhos azuis, cabelo louro, quer dizer, sentado ali até mesmo numa mesa, ou pendurado numa cruz, no madeiro, ou qualquer outro tipo de imagem, irmãos, não se compara com essa de João. Porque João, ele está dizendo que quando ele sobe no céu, ele olha algo tão precioso como uma pedra de jaspe, de sardônio, como ele diz, e ele olha em volta daquele trono, tanta luz, tanto brilho, que ele descreve isso, irmãos, como algo único, algo nunca já visto na face da terra. Então nunca a pessoa, irmãos, ela vai ter uma noção, ou seja, de como o Senhor é. Nós podemos até imaginar, podemos criar uma imaginação, podemos criar alguma coisa na nossa mente, mas o que o João está descrevendo aqui, que a imagem de Deus, aquele que está sentado no trono, e é isso que nós vamos estar aprendendo hoje através do estudo, as características do trono de quem? De Deus. Então não há para descrever, irmão. João diz, olha, não há descrição daquilo que eu vi, é como uma pedra preciosa, um brilho diferente. Deus, ele é único, irmãos, e não adianta alguém querer se comparar como nosso Deus. Não há alguém que possa se comparar, o santo tal, pessoa tal, a imagem tal, não existe, irmãos. A imagem mais bonita e gloriosa é aquela que nós veremos naquele grande dia, quando nosso Senhor vier, ou seja, para arrebatar sua igreja, sentado naquele trono. João faz essa descrição, aquilo que ele viu lá no céu, jamais ele poderia olhar novamente aqui nesta terra. E para nós entendermos, vamos aí ao estudo agora, para a gente aprender sobre essas características do trono de Deus. Vamos aí ao estudo, em nome de Jesus. Tema: característica do trono de Deus. Deus está entronizado e governando o universo e nosso destino. No meio das provas e tribulações, precisamos fixar os olhos no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Somente quando olhamos todas as coisas, inclusive as tribulações, desde o aspecto do trono, é que alcançamos o verdadeiro discernimento histórico. Então ninguém pode, bom, de maneira nenhuma, seja na faculdade, seja no colégio, criar uma história para a gente, mostrar para a gente uma visão diferente a respeito do trono de Deus, da glória de Deus e daquilo que verdadeiramente está por vir. Então Deus, irmãos, Ele sempre vai governar o universo. Deus sempre vai governar o mundo, nada foge do controle do nosso Deus. Não adianta a gente ficar desesperado, seja coronavírus, seja uma crise, seja qual for o problema. Quem está no controle do mundo, irmãos, do universo,
não é uma autoridade humana, não é alguém, ou seja, que tem uma caneta na mão e vai lá e agora vai ditar as regras. Não. Quem domina, irmãos, quem governa a nação, o mundo, é o Deus Todo-Poderoso, que lá do céu Ele governa todas as coisas. O trono é um lugar de honra, autoridade e julgamento, um símbolo de soberania inabalável de Deus, o verdadeiro centro do universo, e Ele está no céu. Esse é um trono de, primeiro ponto, graça e misericórdia. Apocalipse 4:3, que nós já lemos, o arco-íris é um símbolo do quê? Da graça e da misericórdia de Deus. Eu até falei esses dias, usando o devocional, para quem recebe o devocional. Tem alguém que recebe aquele devocional que o pastor faz? Quem não recebe, depois manda uma mensagem para a gente, aí eu coloco você no grupo para receber o devocional. E eu falei ali sobre graça e glória. A graça e a glória, elas caminham juntas, elas caminham lado a lado. Então todos nós, irmãos, aqui neste mundo, nós precisamos da graça e da misericórdia do nosso Deus. Precisamos da graça dele, irmãos, porque de nós mesmos nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Há momentos na nossa vida, irmãos, que é só a graça de Deus. Você olha para a sua vida, você olha para você e diz: meu Deus, tem misericórdia de mim. É só a tua graça, é só a tua misericórdia, ou seja, para me manter de pé, para me sustentar. E é por isso que o arco-íris, ele é o símbolo da graça e da misericórdia de quem? De Deus. Mas por quê, pastor? Vamos continuar estudando aqui. Da sua aliança com seu povo, de não mais o que? Destruir. Aqui o arco-íris aparece antes do que? Da tempestade. Pois a graça sempre antecede ao julgamento. Para os filhos de Deus, a tempestade já passou, pois Cristo já deu a si mesmo para nos resgatar do dilúvio do juízo. Agora, o sol da justiça brilha em quem? Em nós. Então, quando nós lemos, irmãos, que o arco-íris, ele simboliza a graça e a misericórdia de Deus, o que nós aprendemos com esta palavra? É que a tempestade, irmãos, ou seja, ela virá depois. A tempestade virá depois. Por isso que a palavra de Deus, ela diz que quando todo mundo tiver o que? Ouvido. Então não há uma pessoa que vai dizer: ah, pastor, eu não ouvi. Irmãos, a última pessoa, a pessoa mais isolada desse mundo, a tribo, seja ela indígena, seja ela canibal, seja ela qual for, a pessoa mais isolada do mundo, ela vai ouvir o que? O Evangelho. Ela vai ouvir a palavra. Então não tem essa pessoa que não vai ser avisada da tempestade que virá. Quer dizer, todos nós, todo ser humano será avisado. Então, quando nós olhamos para esta passagem bíblica, nós percebemos que Jesus já nos resgatou desse dilúvio do juízo. O que eu preciso fazer, pastor? Aceitar a Ele como meu Senhor e o meu Salvador. Então o sol da justiça, ele vai brilhar sobre nós, a partir do momento que nós entendermos o propósito de Deus, o plano de Deus para a nossa vida. Segundo ponto, juízo. Apocalipse 4, versículo 5. Se você quiser ler aí, Apocalipse 4, versículo 5. Quem quiser ler, você pode estar lendo. O versículo, ele já está aqui no estudo de uma forma resumida. Aí ele diz assim: os relâmpagos, as vozes e os trovões são evidências do juízo e ira.
Os que recusaram a misericórdia terão que suportar o juízo. Quem não foi purificado pelo sangue de Cristo terá que suportar o fogo do juízo divino. Hoje os homens escarnecem de Deus, cospem no seu rosto e zombam da sua palavra. Dizem que ele está o quê? Errado. A gente vê isso, irmãos. Eu não vou entrar aqui na discussão de falar o que as pessoas estão querendo hoje, mas até a cor do arco-íris eles estão querendo mudar. Quer dizer, até a cor do arco-íris eles estão querendo mudar. Então o homem, irmãos, ele entra numa perversidade. É como nos tempos de Sodoma e Gomorra. Então eles entram por esse caminho que eles começam a querer mudar aquilo que está escrito na palavra do nosso Deus. Claro que cada um, irmãos, seja escolhe o que quer, cada um decide o que quer. Existe aí dois caminhos, existe o caminho que leva a gente para o céu e existe o caminho que leva a gente para onde? Para o inferno. É claro que nós desejamos, e o próprio Deus deseja, que todo mundo escolha o caminho da eternidade. Mas aqui, irmãos, nós estamos percebendo que os homens hoje, eles estão escarnecendo e zombando da palavra de quem? De Deus. Imagina, por exemplo, um pastor ser chamado ao Ministério Público para que ele possa, ou seja, justificar por que ele falou que menino é menino e por que ele falou que menina é menina. Quer dizer, olha que situação, irmãos, olha que absurdo aquilo que nós estamos enfrentando hoje. Claro que nós não vamos entrar aqui no detalhe sobre este assunto. Nós estamos apenas estudando, aprendendo, ou seja, sobre as características do trono de Deus. Então, a graça e a misericórdia. E agora nós estamos vendo a respeito do juízo. Os relâmpagos, as vozes, os trovões, ou seja, são as evidências. Do que, pastor? Do juízo e da ira de Deus. Então tudo que você vai ver, tudo que nós estamos vendo, pastor terremoto, pastor vulcão, pastor queimadas e tantas outras coisas, tem muitas coisas que são feitas pelo homem, mas o que nós estamos estudando aqui hoje, Apocalipse 4, versículo 5, ele diz que do trono saem os relâmpagos e as vozes de trovão que estão diante do nosso quê? Do nosso Deus. Da onde que sai? Do trono de Deus. Então existem muitas coisas, irmãos, que acontecem no mundo e as pessoas não estão percebendo que isso já é o juízo e a ira de quem? De Deus. Porque tem gente, irmãos, que acha assim: quando estiver quase perto, pastor, eu vou ver. Não, irmão, os sinais já estão aí. A gente não sabe, ou seja, quando que Jesus vai voltar. Mas quando nós lemos Apocalipse, nós lemos a palavra de Deus, os sinais já estão presentes diante dos nossos olhos. O amor de muitos se esfriando, quer dizer, muitas coisas acontecendo. Então os sinais ele já mostram, irmãos. Por isso que nós precisamos sempre buscar a preparação. Continuando aí o nosso estudo, diz: mas Deus está aonde, irmãos? No trono, e derramará o seu juízo. Na primeira vinda, Jesus veio em graça. Na segunda vinda, ele virá em juízo. Só para nós entendermos, a primeira vinda, Jesus veio como cordeiro, quer dizer, de uma forma mansa, uma forma humilde, se entregou, foi levado, foi crucificado, cuspiram, zombaram, maltrataram ele, fizeram tudo o que queriam com ele. Segunda vez não, irmãos. A segunda, ele vai vir sentado aonde? No trono. Ele virá como juiz. Ele não virá como aquele cordeirinho manso, não. Desta vez, irmãos, ele virá como nosso quê? Juiz. Nem adianta chorar ali na hora,
nem adianta, ou seja, que Deus mau, que Deus cruel, não, irmãos. Por isso que a graça, ela vem antes. Por isso que a graça de Deus está sobre a nossa vida hoje. Para quê, pastor? Para que amanhã nós não venhamos provar o quê? Do juízo de Deus. Então a graça é hoje, irmãos. Hoje Deus nos perdoa. Pequei ali, caí, cometi um erro, uma falha, graça. Deus vai me perdoar, Deus vai me levantar, Deus vai curar as minhas feridas, Deus vai cuidar de mim hoje. Por isso que a graça, ela serve para hoje. A glória será para o futuro. Então o juízo será para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Aí ele diz: o trono de Deus tem se manifestado em juízo contra homens ímpios. Então, como é que nós percebemos, pastor, o juízo de Deus? Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vamos ver lá o dilúvio, nós vamos ver Sodoma, nós vamos ver o Egito, nós vamos ver a Babilônia, e nós vamos ver até Jerusalém. Eles escaparam do juízo de Deus? Não, Deus não perdoa. Eles não escaparam do juízo de quem, irmãos? De Deus. Pega a Bíblia e você vai ver. Dilúvio, o que aconteceu? Sodoma, o que aconteceu? Egito, o que aconteceu? Babilônia, o que aconteceu? Em Jerusalém, o que aconteceu? Então Deus, irmãos, não perdoa. Ele perdoa hoje, o tempo da graça e da misericórdia de Deus. Aí continuando ele diz: o trono de Deus não é o que? Passivo. Então aprenda isso, irmãos. O trono de Deus não é passivo. Deus não vai passar, irmãos, a mão na cabeça de ninguém. O juiz de toda a terra fará justiça. Ninguém escapará. Então ninguém escapa, irmãos. Ninguém pode escapar. Não adianta a gente correr depois desesperado. Quando nós olhamos, por exemplo, lá o dilúvio, o que aconteceu? Eles todos entraram dentro do barco. Quem foi que fechou a porta? O próprio Deus. Mas por que ele fechou? Porque o homem é emotivo, o homem tem sentimentos, o homem é levado pelos seus sentimentos. Se ele deixa para Noé fechar a porta, Noé iria querer o quê? Abrir. Ou seja, o homem, Noé, não ia aguentar. Ver aquele monte de gente gritando: Noé, abre a porta, Noé, abre a porta. Mas Noé não podia fazer nada. Por quê, pastor? Porque quem fechou foi ele. Então não queira experimentar, irmãos, do juízo de Deus não, porque Deus não perdoa. Deus não perdoa. E a Bíblia está dizendo que ninguém vai escapar. Ah, Senhor, mas em teu nome eu preguei a tua palavra, Jesus, em teu nome eu batizei. O Senhor não viu lá quantas pessoas eu batizei nas águas? O Senhor não viu quantas pessoas foram curadas no meu ministério? O Senhor não viu quantas pessoas aceitaram Jesus? Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Ele não quer saber, irmão, se você é pastor, se você é apóstolo, se você é dono de igreja, se a tua igreja tem 1 milhão de pessoas. Ele não quer saber. Ele quer saber se eu ando em santidade, em comunhão com Ele. Deus não vê como o homem vê, porque o homem só vê aquilo que está diante dos seus olhos. Então pesquisa para você ver. Porque tem gente, irmãos, que pensa que quando chegar naquele grande dia, ele vai ter tempo. Tem gente que pensa assim: ah, pastor, quando eu estiver quase morrendo, eu aceito Jesus. Vai pensando que é assim. Quando eu estiver ali, pastor, nas últimas horas. Tem gente, irmãos, que cai duro de uma hora para outra. Uma hora para outra, a pessoa vai lá, estava bem, e a pessoa morre. Então por isso que nós, irmãos, hoje precisamos observar
o que aconteceu lá em Sodoma, o que aconteceu no Egito, o que aconteceu na Babilônia, o que aconteceu em Jerusalém. Ninguém, irmãos, conseguiu escapar. Quando nós olhamos o livro de Gênesis, Noé e sua família foram salvos. Quantos não morreram afogados? Que Deus mau, pastor, não. Noé saiu de casa em casa, de porta em porta, avisando o que iria acontecer. Então ninguém, irmãos, que estava ali zombando de Noé, olha lá o Noé, 50 anos está aí, continua construindo a arca, não chove. Quer dizer, naquele tempo não chovia naquele lugar. Zombavam de Noé, riam de Noé, brincavam, zombavam de Noé. E é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. As pessoas zombam, as pessoas brincam, mudam lá, tentam mudar o arco-íris, tentam, ou seja, inverter as coisas, tentam mudar o que está escrito no livro de Gênesis. Então as pessoas, elas estão tentando, irmãos, mudar a Bíblia, mudar a palavra de Deus. Elas estão tentando inverter, ou seja, aquilo que está escrito na palavra. O terceiro ponto aqui para a gente é santidade e transparência. Santidade e transparência. Apocalipse 4, versículo 6, ele diz assim: há diante do trono como que o mar de vidro, semelhante ao cristal, que também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. O que ele está querendo dizer, irmãos? Quando a gente imagina o Senhor sentado no trono, na posição ali do trono, a gente não imagina que, ao mesmo tempo que o Senhor está diante do trono, Apocalipse 4, versículo 6, ele está dizendo, há diante do trono, isso João falando, estando lá, como que o mar de vidro, semelhante ao cristal, também no meio do trono e em volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Então o que ele está querendo dizer, irmãos? Que Deus vê o que está na frente, que está atrás, que está do lado, que está do outro, ou seja, Ele consegue ver tudo o que está acontecendo no mundo. Por isso que a Bíblia fala que os olhos do Senhor procuram os fiéis da onde? Da terra. Então ninguém consegue, irmãos, fugir dos olhos de Deus. Você pode achar que você está no lugar mais escondido, mais isolado, aonde ninguém vai te encontrar. Os olhos de Deus estão lá te vendo. Então os olhos de Deus, irmãos, quando João descreve isso aqui, ele está dizendo que os olhos de Deus estão por todo lugar. E aí ele diz aí no nosso estudo, esse mar de vidro está em contraste com o mar de sujeira e poluição de pecado. Vamos dar uma paradinha aí, vamos ver o que diz lá Isaías 57, versículo 20. Vamos ver o que está escrito lá, Isaías 57, versículo 20. Isaías 57, versículo 20. Então esse mar que nós estamos vendo, que nós estamos aqui estudando hoje, ele entra em contraste com esse de Isaías 57, 20, que diz assim: mas os perversos
são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si. O que eles lançam? Lama e lodo. Então olha que o perverso, como que é a vida daquele que é perverso. Aquele que é perverso, irmãos, a poluição, a sujeira, e ele entra em contraste com isso aqui que nós estamos lendo, porque o mar dele é semelhante ao de cristal. Já viu uma água cristalina? A diferença de uma água, se você vai beber uma água, eu tenho certeza que se você olhar uma água cristalina, uma água seja vindo de uma fonte, uma água natural, e uma água poluída, teve até um torcedor de um time aí que falou que ia beber uma água do rio poluído, né? Quem viu isso aí? Quer dizer, mas depois ele mudou ali a versão, né? Quer dizer, quem é que vai querer uma água poluída? Quem é que vai querer beber desta água poluída? Mas a Bíblia está dizendo, irmãos, que o pecador, ele é como um mar agitado. Então a pessoa, irmãos, que está no pecado, no erro, a pessoa que está entregue na mão do diabo, ele vai se sujar mais ainda, ele vai se poluir, ele vai se contaminar. Então, de maneira nenhuma, nós podemos fazer uma comparação da água, ou seja, que corre do trono de Deus, para a água do pecado. A água do pecado, ela é poluída, ela é suja, ela é contaminada. E quem beber desta água, o que vai acontecer? Vai morrer. Quer dizer, eu quero ver alguém, a pessoa chegar e falar, eu vou pegar uma água ali da Pampulha ali, para que eu possa beber dessa água. Ele está querendo a morte. Quer dizer, ele vai morrer. Então é a mesma coisa que acontece, irmãos, com o pecado. Quer dizer, o pecado, ele é um mar sujo, cheio de poluição. Vamos continuar estudando aí para terminar. Para estar diante do trono de Deus, é preciso ser o quê? Purificado, está limpo. Não há sujeira nem corrupção diante do trono de quem? De Deus. Tudo é transparente, limpo, puro. Deus é santo. No céu não entra nada, o que, irmãos? Vamos ler de novo? No céu não entra nada contaminado. Deus não se associa com o mal, Ele abomina o mal. Embora ame a todos, não ama tudo. Então entenda isso aqui, irmãos. Quer dizer, a pessoa, muitas das vezes ela olha, pastor, Deus é amor. Deus é amor, nunca deixou de ser. Pastor, Deus não faz acepção de pessoas. É verdade, Deus não faz acepção de pessoas. Pastor, nós não podemos julgar ninguém, só quem julga é Deus. Misericórdia do juízo de Deus. Se a gente achar ruim os homens nos julgando, imagina Deus, irmãos. Você acha ruim alguém te julgando, alguém apontando o dedo para você, alguém julgando você, imagina Deus, que nós vimos aqui, que Ele está sentado no seu trono, e virá o dia do juízo e o dia da ira de Deus. Então, a ira de Deus, irmãos, o juízo, praticamente, ou seja, já estão acontecendo, só que muitas pessoas ainda não despertaram para ver como que Deus está tratando com a gente. Muitas pessoas ainda não despertaram para isso. Tem gente que acha que está tudo normal. Tem gente que acha que não está acontecendo nada. Então, nós precisamos, irmãos, entender uma coisa. Quem deseja estar no céu com Jesus, diga amém. Então olhe para a sua vida hoje. Olhe para a sua vida hoje.
Será que a nossa vida está contaminada? Será que a nossa vida está poluída? Será que a nossa vida está associada com o mal? O Senhor não faz sociedade com o mal, Ele abomina o mal. Então, se hoje, irmãos, a nossa vida, ela não está de acordo com a vontade de Deus, você tem que fazer um concerto com Deus. Você tem que orar a Deus, falar com Deus. Deus, tem misericórdia de mim, me perdoa, limpa o meu coração, limpa as minhas vestes, porque a pior coisa, irmãos, é você ficar para o lado de fora naquele dia. A pior coisa é você provar do juízo do nosso Deus. Então, 3 coisas eu destaquei aqui que são importantes para nós: graça e misericórdia, juízo, santidade e transparência. Então é isso aqui que nós precisamos fazer. E quem foi que escreveu isso aqui? Nada mais alguém que esteve lá com ele, subiu, foi arrebatado, esteve lá com ele, e ele falou: João, escreve isso aqui para o meu povo, escreve isso aqui para eles. E é por isso que nós estamos falando disso aqui hoje. Então, irmãos, a nossa salvação é o bem mais precioso que nós devemos zelar em nome de Jesus. Amém? Então, lá no céu, tudo é transparente, tudo é limpo, tudo é puro, Deus é santo. Então, entenda isso. Eu quero ir para o céu, pastor. Então, entenda que você precisa ser transparente, limpo, puro e ser santo como Ele é santo. Lá no céu não vai ter, irmão, pecado, não vai ter prostituição. Lá no céu, irmão, você não vai ver nada poluído, você não vai ver sujeira, você não vai ver nada de errado lá no céu. Então, por isso que nós precisamos, em nome de Jesus, irmãos, nos associar com o bem, não com o mal. Amém? E próximo domingo vai ter a Santa Ceia. Nós vamos estudar Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 também, nós vamos aprender bastante coisa. Apocalipse capítulo 5, nós vamos conhecer a história do Cordeiro. Nós vamos estar aprendendo sobre a história do Cordeiro e vendo ali alguns pontos importantes sobre a história do Cordeiro em nome de Jesus. Amém?